Podcast Jazz Normal Podcast, edição parte 4 da edição especial da Taça Pindorama. Hoje tá cheio, tá pesado a net, porque tem muita gente aqui, velho. Hoje estamos aqui, Arthur Cardelino, Vitor Baelo, Natasha Ribeiro e Anne Maria Naranjo Herrera. Como vocês sabem, a gente está na parte 4, a gente já falou sobre o ranking, hoje a gente está falando, então vai revelar quem ganhou a lista, quem fez mais pontos e vai levar os R$100, patrocinado pelo Vitor Maiello. A gente vai falar uma prévia rapidinha do que é o último episódio da primeira temporada, que a dica era Mu, segundo nosso episódio passado. A gente vai comentar hoje principalmente a nossa avaliação que a gente fez a Taça Pindorama, vai ter uma lista que o Maiello vai entrar em mais detalhes em breve. E a gente vai comentar em geral, conversar aqui com as nossas convidadas também, a Anne, que vem do Rio, do Calitrix, e a Natasha, que vem do Rival, de São Paulo. Uma jogou, a outra não, então, e eu joguei, sou de Brasília Up, e a gente vai ver o que a gente observou nesse campeonato. Então a gente vai fazer uma parte bem objetiva com a avaliação, depois aqui tomar um cafezinho e conversar muito com nossos fãs no nosso podcast. Maiello. É isso aí. Hoje, com convidadas, como o Cardelino falou, antes de falar sobre quem ganhou, quem fez a maior pontuação na lista do ranking, Anne, por favor, se apresente. Olá, galera, tudo bem? Aqui a Anne. Eu faço parte do time do Calitrix, jogo pelo Calitrix. Moro no Rio de Janeiro, sou colombiana. Jogo há mais ou menos 7 anos e meio já, Ultimate. Faço parte da Associação Carioca, atualmente sou a presidente. E bom, tô aqui para incentivar esse esporte maravilhoso que a gente pratica, né? Tá certo. Natasha, por favor. E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Natasha, conhecida como Nath, né? Jogo pelo Rival e conheci o Ultimate desde 2016 e desde então estou engajada aí no desenvolvimento do esporte e do time que eu atuo. Nossa, mas faz tão pouco tempo assim? Caramba, não parece. É verdade, parece mais também, eu tenho essa sensação. A gente faz muita coisa, a gente vive, a gente respira esse esporte, então parece que está envolvido há mais tempo. É verdade. Fizemos nossas listas, recebemos mais de 1000 listas de todos os lugares do país. Feliz ou infelizmente, Luciano Santos, conhecido também como Lute, foi o vencedor, acertou mais as posições. Depois eu entro em contato com ele para enviar R$100 no meu querido bolso. E aí, nas próximas, vamos ver quais são as listas que a gente vai fazer. A gente vai tentar fazer outros momentos, outros processos para engajar mais a comunidade, porque 1000 listas não foi suficiente. Quero 2000 na próxima. E a gente quer internacional, né, galera? Eu recebi só em português aqui, a gente quer gastar nosso espanhol, nosso inglês. A gente está chegando aí em outras mídias. O Maiello disse que próximo ano a gente vai começar o podcast em alemão. Auf Deutsch aí. A gente vai atravessar barreiras, atravessar mares. O bagulho vai ficar international. Vai ultrapassar a barreira do som também? Oh, yes. Bom, vamos lá. Cardelino e eu sentamos, conversamos e estabelecemos uma planilha de avaliação para os torneios. Pode ser que a gente ainda altere algumas coisas, mas a gente pensou em 5 pontos, 5 grandes temas de avaliação e alguns subtemas dentro desses grandes temas. Primeiro tema, estrutura. Segundo, local dos jogos. Terceiro, grupo organizador do evento, qual foi o time ou qual foi a associação responsável pela organização do evento. Quarto tema, alimentação, hidratação e atendimento médico. Quinto e último, falar no geral sobre os jogos. Tá? A gente vai começar já com a avaliação de cada um. Primeiro a falar será o senhor Arthur Cardelino. No grande tema, estrutura. Esse tema a gente colocou 3 subtemas. Chegada ao local, estacionamento e segurança, dormitório, banheiros, cozinha, ambiente em geral, e qual que é a capacidade de suporte das instalações. Senhor Felipe, qual foi a sua avaliação neste grande tema? Bom, a minha nota é uma média desses 3 temas, ela ficou em 6,67.
sendo que eu botei o ponto mais baixo, a chegada ao local. Como Uberlândia não é uma metrópole, uma gigapópole, uma metropole, hipérbole, é difícil chegar lá, não tem muito voo, tem que fazer conexão. Como foi um torneio de final de semana, deu um pouquinho de trabalho. E não tem assim, eu não vi segurança. Eu vi que tinha gente, mas as barracas ficavam lá do seu jeito, tudo acomodado. Nada de terceiro mundo, não tinha banheiro nem hidromassagem. Mas tá bom, cabia até mais gente lá. Partindo agora para Natasha, qual foi a sua nota, por favor? A minha média foi igual a do Cardellini, também ficou em 6,7. Mas o ponto que me incomodou um pouco foi na questão, não dos dormitórios da cozinha nem do ambiente, mas mais especificamente nos banheiros. Eu senti um pouco mais de falta de manutenção de limpeza. Pelo menos os banheiros que eu utilizei, ao longo do dia eu vi que faltava papel higiênico, no dia seguinte, no domingo, não estava tão limpo quanto eu esperava que estivesse. E as duchas também eram geladas. Apesar do calor que estava, né, e isso não ter sido um fator que incomodou tanto os atletas, eu acho que poderia ter tido um cuidado maior com essa preocupação do banho, também de garantir um banho quente. Mas os demais pontos, para mim, tava ok. Tá certo. Precisa de papel para ir no banheiro, então? Caramba. As meninas precisam. Eu volto sempre com menos meia. Eu vou com 10 pares e volto só com meião. Tá certo. Anne, qual foi sua nota para esse tema de estrutura, por favor? Bom, principalmente a gente no Calitrix, assim, não ficamos lá, mas escutei diferentes opiniões de que não era muito confortável o alojamento, mas mesmo assim, pelo preço, ter um campo, tem o local de banheiros, onde tomar banho, poder cozinhar e diferentes atividades pelo preço do torneio, era muito bom. Então, pelo contrário da Ana, assim, eu tinha muito calor e essa água gelada, eu apaixonei por essa água, na verdade. Então, dei uma refrescada bem gostosa. Minha pontuação foi de 7, foi um pouquinho maior, porque gostei, acho que a capacidade das instalações são boas, é um local muito grande. Pena que não tinha piscina, mas né, fiquei esperando, mas tá bom, eu curti. Pela segurança, não vi coisa demais, acho que lá é um pouco mais segura que no Rio, então fiquei surpresa também. E pelo local, sim, acho um pouco longe de tudo e é também um pouco difícil chegar em Uberlândia, mas foi bem gostoso o torneio. Certo. Segurança, acho que tirando um ou outro estado do Brasil, costuma ser mais tranquilo mesmo. Acho que lá não ia ter problema de bala perdida. Assim como no Rio de Janeiro, se for, gente, fiquem tranquilos, tá? Ninguém vai ter problema com isso. A única coisa que eu lembro de ter ouvido de comentário é que, para quem ficou no alojamento, apesar das instalações serem ok, serem boas, 2 banheiros para a quantidade de pessoas que ficaram lá, que eu não sei qual foi, parece ter sido pouco. Partindo para o segundo ponto dessa avaliação, que foi o local dos jogos. A gente dividiu em tamanho, demarcação e espaçamento entre os campos, qualidade e a cobertura da grama, quais eram as estruturas próximas, se tinham árvores, como estava de sombra, se tinha buracos, desníveis e irregularidades no campo. Senhor Arthur Cardellini, por favor. Nota 8. A única coisa que eu achei ruim é que tinha uma muretinha, acho que estava a 4, 5 metros da linha lateral do campo, que oferecia um risco se alguém fosse muito lunático. De resto, achei top. A grama, tapete, e não vi quase nada de irregularidade ou buraco. Beleza. Anne, para trocar a ordem, por favor. Eu também concordo com o Cardelino. Na verdade, o campo eu achei super legal. Mesmo que o Reador estivesse super seco, ele estava muito mais verde. Escutei que não era tão duro quanto imaginavam. Então, uma nota de 8,5 para mim é bom. 8,5 no caso, como se fala em português. É isso. Tá certo. Nossa, Natasha, olha o por bullying, favor. A minha nota para esse quesito foi 7,5. Para mim, acho que a demarcação estava ok, estava adequada. Assim como eu também não identifiquei desníveis, irregularidades, buracos. E comparando com os campos que a gente tem acesso, pelo menos em São Paulo, o campo lá se mostrou muito bom.
Eu senti sim um pouquinho mais duro, mas eu não pesei isso na minha avaliação, mesmo porque o pessoal compartilhou com a gente que há mais de 90 dias não chovia lá, então é algo que o pessoal do torneio também não tinha muito controle, mas mesmo assim o campo proporcionou uma qualidade de jogo para todos os atletas, e eu achei muito, muito bom o local do jogo, o campo, não tinha buraco, então não teve risco de pessoas se machucarem, então a minha nota ficou em 7,5. Para corrigir aqui a zoeira, a Anne, antes da gente começar a gravação, ela fez uma construção gramatical complexa em português que não é todo mundo que consegue fazer. Qualquer coisa depois eu explico o que ela falou. Tá. A única coisa que eu lembro de terem comentado foi a questão de sombra. Não sei como que estava para vocês. Tinha alguma arquibancada próxima? Tinha alguma outra estrutura que pudesse facilitar para vocês, para quem estava na sideline, principalmente? Cardelino? Então, essa muretinha, ela saía aí uns 2 tijolos e 2 polegadas do chão, fornecendo assim um pequeno banco, mas não tem nada, não tem arquibancada, não tem árvore perto, então é praticamente para jogar. O pessoal na sideline tinha umas tendas que eles alugaram, que foi uma coisa boa que a gente vai comentar, para fazer uma sombra e ter ali o QG do time, mas nada que proporcionasse um conforto, alguma coisa maior. Um detalhe até que eu queria lembrar, que eu gosto muito de ver cone, pirâmide pelo campo, a gente poder ter uma referência melhor quando tá correndo, chamar a atenção. Só fita eu não sou fã, aquela zebrada, mas faz parte. Que você tropeça, né? Não consegue correr e levantar o pé ao mesmo tempo. Vamos lá, seguindo para o terceiro ponto, que é sobre o grupo organizador do evento, que no caso foi Ventopanas de Uberlândia. Isso está separado em comunicação com os participantes, comunicação com os capitães e mesários, cumprimento de exigências para torneios internacionais, de acordo com moldes da WFDF. Tem uma série de quesitos que talvez a gente ainda não tenha prestado tanta atenção, mas acho que a gente vai começar a olhar um pouco mais para quais são as determinações da WFDF para isso. Além disso, a parte de entrega de kits, quando for necessário, material e premiações, e as resoluções de problema, caso eles acontecessem, como era resolvido, se era bem resolvido. Arthur, por favor, sua nota. Arthur aqui falando, né? É o seguinte, eu achei, o único ponto baixo que eu achei foi que eu acho que a instrução de capitão e mesário, eu vi alguns conflitos em campo, principalmente Up e Rival. Minha nota ficou 7, tá acima da média, porque eu achei que foi muito bom para esse torneio, que é um piloto, né, para impulsionar um padronagem para os próximos anos. Mas eu achei que o povo soube lidar muito bem, acho que foi nos primeiro ou segundo torneios que eles organizaram, assim, de tanto, digamos, peso e importância. Então achei que tem sempre aquele espaço para melhorar, mas dei nota 7. 7, no caso, a média entre todos os subtemas, né? Com a menor para a comunicação com os capitães e mesários. Isso. Tá certo. Senhorita Natasha, por favor, sua nota. A minha nota ficou em 8,5, com destaque na comunicação com os participantes e a resolução dos problemas. Sempre que a minha equipe precisou de alguma informação da organização, o pessoal sempre se mostrou bastante proativo em ajudar. Os comunicados sempre foram muito assertivos e a gente achou isso muito positivo, né? Conversando com os capitães da minha equipe, né? Eles comentaram que todas as instruções foram bem dadas, todas as dúvidas foram bem tiradas, e o River em especial, por conta do horário do voo, e como a tabela foi desenhada a princípio, nós teríamos um problema de talvez não conseguir chegar a tempo para o jogo, e a gente mostrou esse problema para a direção da organização. E eles foram muito rápidos na resolução do problema, tentaram mapear da melhor forma possível como eles poderiam conduzir isso, a fim de não prejudicar nenhum outro time, de equilibrar a tabela, de proporcionar uma boa participação para todos os times. E isso eu achei muito positivo. Para um primeiro torneio, para uma galera que estava organizando isso a primeira vez, com essa quantidade de times, e dada a importância do torneio, eu achei que foi bastante eficiente, por isso a minha nota teve destaque principalmente nesses 2 pontos. Maravilha, bom saber, isso realmente faz uma diferença, a gente às vezes tem que aproveitar mesmo o fato de conhecer, de conseguir ter uma comunicação mais aberta para evitar problemas maiores e facilitar o acesso para todo mundo. Maravilha. Anne, qual foi sua nota para esse tema? Bom, minha nota é um 7, eu tive algumas dificuldades, na verdade, para tentar calcular minha nota final, porque tem itens que eu acho que tem pontos para melhorar.
Mas mesmo assim foi uma nota boa. Essa comunicação com participantes eu achei sensacional, é verdade o que fala na. Eles solucionaram muitos problemas na hora, tinha uma solução assim na mão e gostei muito. Enquanto messários e capitães, eu acho que a organização tinha que ter alguma melhor organização, vale a redundância, porque tem capitães que não estiveram involucrados desde o começo nos times, assim, no grupo de comunicação principal. E aí surgiram diferentes faltas de entendimento, assim, de comunicações, de entendimentos, e não teve uma boa resposta a isso. Por outro lado, os mesários tinham que ser treinados bem antes, mas é lógico que pode ter pessoas que não tenham a capacidade de chegar dias antes para ser treinados. Mesmo assim, o aplicativo não é difícil de aprender, a gente conseguiu meio que treinar eles na hora, mas mesmo assim os mesários não sabiam do regulamento que deveria ter sido aplicado na hora do jogo. Por outro lado, tem alguns pontos na mesa que eu queria expor, que é o Cup, que eu achei sim, algum propósito ou finalidade, mas tá bom, era o regulamento nesse momento, né? E, por outro lado, as premiações eu achei muito bonitas, eu gostei muito, e por isso dei uma nota de 7. Tá certo. Eu acho que esse ponto dos mesários é realmente importante. Vale a pena a gente investir um pouco de tempo, ou às vezes até de dinheiro, para treinar as pessoas ou para pagar para que elas façam de uma maneira mais concentrada e focada nisso. Que seja uma ligação via WhatsApp, via Skype, fala com a pessoa antes, agora com esse aplicativo da Power Stats, que é muito bacana, vale a pena, e não leva realmente muito tempo para isso. A gente acaba tendo uma questão de, às vezes, o próprio jogador ou a própria pessoa que está participando do torneio também ficar como mesário. Talvez mais para frente a gente consiga ter pessoas que não façam as duas funções ao mesmo tempo. Acho que isso também já poderia ajudar. Vale a pena, já foi feito em outros torneios. Diga. Pode terminar a pergunta já. Não, era mais isso mesmo, de que vale a pena investir realmente um pouquinho mais de tempo, ou às vezes um pouco de dinheiro, para ter mesários e ter pessoas que saibam como responder as perguntas ou saibam como responder os problemas relacionados ao regulamento. Diga, Cardelino. Teria como você responder em 30 segundos qual a sua opinião sobre o mesário ter que marcar o tempo, o placar, um monte de dado, Power Stats, celular e tudo mais. Você não acha que seria melhor talvez ter o mesário só para controlar o tempo? Tá tendo muito foco em premiação, talvez individual, quando você está falando em clube? Qual a sua opinião sobre isso? Minha opinião é que quanto menos coisa tiver para fazer, melhor, porque fica mais fácil, obviamente. Então, eu acho que o aplicativo é simples o suficiente para continuar sendo usado, mas talvez controlar 3 coisas ao mesmo tempo fica meio difícil. Porém, às vezes basta as pessoas que estão em volta pararem de conversar com o mesário ou com a mesária. Isso já ajuda bastante também. Certo? Impossível fazer isso. Diga, Anne. Posso falar uma coisa? Claro. Que também percebi? De repente, o mesário ficar de um lado e os jogadores do outro, porque o mesário não conseguia enxergar e teve algumas discussões com os jogadores, e seria bom que não tivesse essa discussão ou falta de visibilidade pro mesário. Aí seria bom colocar o mesário de um lado e os jogadores do outro. Isso poderia estar no regulamento. Por outro lado, eu gostei das soluções dos problemas, como falou a Nadi, que ajudaram o Rio a chegar um pouco na hora dos jogos, né? Mas eu também queria colocar um ponto super importante, que é o sorteio. O sorteio, para mim, deve ser transparente e ao vivo, porque pode ser que seja manipulado e os outros times não gostem disso também, não. Para mim, isso deveria ser um sorteio único, e também cada time deve ter sua responsabilidade de chegar na hora dos jogos. Sim, isso também faz parte do espírito de jogo, chegar todos juntos e respeitar o contrincante que está lá pronto para a partida. Certo, isso é um ponto importante mesmo. Talvez se o sorteio... talvez o único problema que possa acontecer é após o sorteio ter que fazer algum tipo de ajuste por características de algum time.
Mas eu acho que isso talvez tenha acontecido pelo fato de ter sido em um final de semana. Se a gente conseguir fazer os torneios sempre Sim, claro. em 3, 4 dias, possivelmente isso seja facilitado. Porque a gente consegue colocar os jogos sempre mais tarde e, de qualquer forma, as pessoas, por conta dos feriados, vão ter mais facilidade de chegar. Pode ser que também, de repente, não tem que mudar o sorteio. Poderia ser mudado os jogos na hora, sabe? Ou seja, não colocar, exemplo, o Calitrix 8 horas e não 10 horas para que ele consiga chegar. Mesmo Sim. como foi feito com o Revo, que mudamos só o horário do jogo e aí acho que facilitamos, porque a ideia também é ter todos os jogadores e times, né? A gente também entende que era um torneio muito apertado de tempo, né? Mas, e era a primeira vez, é um teste também, tentando testar tudo para que seja, na verdade, um mega evento unindo todos os estados. É isso aí. Continuando então para o quarto tema, alimentação, hidratação e atendimento médico. Subtemas, pontos de água, bebedouros, galões de água, frutas e lanches, ambulância, enfermeiros ou brigadistas, paradas técnicas. Esse paradas técnicas, só para explicar um pouco, é claro, não tem como controlar condições climáticas, mas talvez em algum momento a gente possa criar algum tipo de protocolo para calor e para chuva com muito trovão, muito raio. Então, isso pode ser um ponto a ser importante. De repente, se eu não me engano, nos Estados Unidos eles têm alguns protocolos por conta disso, mas porque as temperaturas lá são um pouco mais extremas dependendo do estado. Primeira nota, partindo de Arthur Cardelino, por favor. Bom, minha nota geral foi 8, foi um dos torneios que eu tive muita gente para beber água, meu time tá de parabéns, mas acredito que era porque era fácil de encher. E o subtema ambulância foi essencial, tá lá, os caras brigadistas foram muito rápidos, o menino teve um acidente grave que quebrou um braço e foi atendido rapidamente, já foi para o hospital, deu tudo certo, achei isso maravilhoso. Sobre o frutas e lanches, foi as notas meio baixas que eu dei, mas ainda assim são 7. Eu nem sei se mais precisa levar fruta e lanche. Eu comecei a pensar que o time tem que se virar, mas minha opinião. E as paradas técnicas é isso. Acho que ficou exemplo para desenvolver algum protocolo com calor, para hidratar o pessoal, garantir que vão beber muita água, parar alguns minutos. Mas é pro futuro esse aí. Nota 8. Natasha, sua nota, por favor. A minha nota geral para esse quesito foi 7. Na verdade, para todos os subtópicos, eu considerei a mesma nota que eu avaliei que seria dentro do esperado. Realmente, a questão da ambulância foi muito importante, e foi muito importante que o atendimento foi rápido também, os socorristas estavam muito atentos, fizeram atendimento dentro dos procedimentos adequados, socorreram o Lúcio da maneira adequada. Foi bem positivo. Em relação à água, eu achei muito bom, porque a gente tinha onde abastecer a água com facilidade, muito próximo do campo. E como a Anne comentou, tinham 2 chuveiros, acho que espalhados pelo campo, que proporcionou ao pessoal ir lá, se refrescar, jogar uma água no rosto e minimizar talvez o calor e o tempo seco que estava no final de semana. Então, em relação às paradas técnicas, eu acho que que nem vocês falaram, acho que a gente não vivenciou nenhuma situação que desse para a gente avaliar a necessidade disso, mas considerando o calor que tinha no dia, eu percebi pelo menos uma preocupação do evento de ter pelo menos 6 tendas para abrigar os 8 times, e que eu acho que talvez tenha sido uma estratégia mesmo pensada pela organização de tentar proporcionar para os times um conforto, um abrigo em relação ao sol. Então, a minha nota é uma média de 7 mesmo. Senhorita Anne, por favor. Na verdade, para esse ponto, eu concordo totalmente com a Ana. Foi super boa a ambulância, os pontos de água, os lanches e a fruta. Na verdade, assim, quando eu jogo, e também tenho escutado de diferentes jogadores que eles não gostam de comer na hora no dia, praticamente, porque eles ficam muito pesados, não gostam de comer recém almoçado, sabe? Então, os lanches, os almoços foram perfeitos. Tinha uma quantidade de comida, não era muito, não era pouco, era assim, a gente ficava satisfeito e achei sensacional. Uma coisa que assim, eu não gostei muito foi que só tinha ambulância, só tinha uma agulha. Aí, Uma agulha? só uma agulha. Mas tá bom.
Porque tinha pessoas que tinham, não sei, problemas com as unhas dos dedos, aí queriam furar as unhas, enfim, meio escrotinho o assunto, mas só tinha uma agulha e nenhum conseguiu furar porque o outro já tinha usado. E bom, era isso. Mas não, foi Entendi. sensacional. Então, o próximo torneio precisamos de mais chuveiros e mais agulhas. É Olha, isso aí. Tá algo que eu certo. achei que nunca viria à tona, mais agulhas. Uhum. Tá certo. E caramba, Maravilha. pessoas que estão ouvindo aí, organizadoras de torneio, por favor, pensem nas suas agulhas, hein? Por favor. Passando então para o último tópico, que é sobre os jogos em si, sobre o torneio, fatores conectados aos jogos. Os subtemas, os subtópicos são antecedência de divulgação e inscrição, regulamento e algumas regras específicas, tabelas de jogos e horários, disco de jogo e mesários. Senhor Cardelino, por favor. Minha nota ficou de 6,5 nesse. Acho que foi o tópico mais baixo, sendo que eu quero chamar a atenção para o discos de jogos, que parecia só estar ali meio que jogado, era qualquer um. Eu tinha que ver com o capitão da outra equipe quem tinha o melhor disco. Acho que o torneio tinha que ter fornecido escrito embaixo os 2, 3 discos. Como estava ventando muito, alguns eram isolados, eles tinham que repor em vez de a gente ficar desperdiçando tempo. O trabalho com o mesário que a gente já comentou. E o último, que eu acho que é sempre importante, esse negócio de inscrição, né? Eu vejo cada vez mais cada atleta ter que se inscrever e falar de qual time é. Eu gostaria que as inscrições fossem logo por time, por um bloco. Assim, se pede 4 homens e 4 mulheres no mínimo para escrever um time, acho que, cara, já tem que meter todo mundo nessa lista, já tem que estar cheio logo. Senão qualquer pessoa por um formulário poderia ter se inscrito num outro time, sabe? Eu poderia ter lá, porque tinha que se linkar com os 8 times inscritos. Eu acho que tinha que ser um bloco de gente já, com mais antecedência, para não ficar essa variação de entra, não entra, paga, não paga. Facilitar a organização do torneio. Senhorita Natasha, por favor. A minha nota foi igual a do Cardelino, mas ela, dos 4 quesitos, um teve um destaque muito grande, que foi em relação à tabela de jogos e horários dos jogos. Eu concordo com a Anne no ponto que ela falou que talvez o sorteio poderia ter sido transmitido, feito de forma que todo mundo conseguisse ver, mas eu não avaliei a ausência dessa informação de modo negativa. E o que eu achei, que eu avaliei de maneira muito positiva foi que eu julguei que eles fizeram uma administração muito boa das ordens de jogos do time. Não teve nenhum time que precisou jogar seguido, com exceção do último dia por conta da classificação. O tempo de descanso entre os jogos eu achei que foi saudável. Eu acho que todo time teve um tempo para parar, respirar, se alimentar, se hidratar. Não teve aquele pouco tempo que você mal jogou, você fez o tiers, se reuniu com o time e entra para o jogo na correria, exceto no último dia, por conta da tabela, da classificação. E dado o que o Rival, pelo menos, teve de experiência por conta da questão dele de chegar no torneio, eu achei que eles conseguiram administrar isso de maneira muito sadia também, sem prejudicar muito os outros times, que era uma preocupação que a gente tinha. Pensando no quesito também dos discos de jogo e mesário, eu concordo com o Cardelino. A minha avaliação está bem pautada nessas justificativas que ele fez. E em relação aos mesários, eu atribuo muito o que vocês já comentaram nos quesitos anteriores. Eu achei muitos mesários distraídos no momento de avaliar, de fazer as anotações. Muitos deles estavam mais distraídos em relação com pessoas que estavam ao lado deles do que efetivamente na avaliação e na observação dos jogos. E aí eu acredito que alguns deles também não estavam tão preparados em relação ao regulamento para a aplicação do jogo, que inclusive foi uma situação que o Up e o Rival teve no seu jogo. E eu gostaria de comentar também sobre a antecedência da divulgação, da inscrição. Eu achei muito legal o trabalho de divulgação que o Pindorama fez antes do torneio. Eles sempre foram divulgando quando as coisas aconteceriam, iam relembrando, iam postando coisas nas redes sociais. Eu achei um trabalho muito bem feito, muito eficiente. Pelo menos o Rival conseguiu se organizar muito bem em relação às informações que eles iam divulgando. Mas talvez a única coisa que talvez poderia ter sido feito com mais eficiência foi
soltar antes os horários dos jogos. Como a gente já, por exemplo, como o Rival já tinha se comprometido com as passagens aéreas muito antes, a gente não tinha a flexibilidade de se organizar para conseguir atender o horário, por exemplo, da primeira tabela. Eu concordo com a Anne no quesito de que todo time é responsável em cumprir os horários, ter responsabilidade de estar no local de jogo de acordo com o que foi estabelecido, mas algumas coisas acabam fugindo do controle. Então, talvez se a divulgação dos horários dos jogos pudesse ter sido divulgado antes, em determinadas situações talvez pudesse ser contornado, os times conseguiriam contornar isso com mais facilidade, sem que o evento precisasse impactar a própria organização. Então, de toda a minha avaliação, esse quesito foi o pior avaliado, com 6,5. Tá certo. Então, corrija-me se estiver errado. Tem 2 pontos, pelo menos para mim, que ficaram bem evidentes. Primeiro, parem de conversar com os mesários. Deixa eles fazerem o trabalho deles. Uhum. E segundo, teve tempo suficiente para cada um pegar a sua agulha, ou uma agulha só, e fazer o que fosse necessário com a agulha. Isso aí. Anne, Na verdade, por favor. só um detalhe que eu queria frisar aqui, que como foi um torneio piloto teste, né, pra gente testar, acho que era testar mais coisas em campo, então acho que eles podiam ter divulgado melhor que eles estavam mexendo na tabela para deixar o mais justo possível, porque a intenção era que todo mundo tivesse... Eu não vi esse problema que a Anne viu, mas acho que era porque é mais uma questão do teste, né? Garantir que todo mundo estaria em campo para jogar. Por isso que teve as mudanças no grupo, que acho que dificultou a liberação antes, né? Avisar com maior antecedência quais os jogos, quem vai entrar, quem está em cada time, para a gente poder conhecer e saber se tem algo errado ou certo por ali. Acho que para 2020... trabalhar com maior antecedência, se possível. Antes de passar para você, Anne, uma coisa. A tabela de horários, se você liberar antes e você já sabe que vai ter um jogo às 8 horas, você tem que se comprometer para chegar lá às 8 horas. Pode ser que você seja o sortudo felizardo que vai pegar o jogo das 10 horas. Mas não necessariamente precisa ter já qual vai ser o seu jogo. Mas a partir do momento que já tem o horário como um todo, você já sabe que tem que estar pronto para chegar tal horário e sair tal horário. Certo? Isso Sim, é verdade. isso, Consuelo. Discordo. Anne, por favor, a sua nota... Gente, eu não tenho nada que falar. Assim, vocês falaram absolutamente tudo. Eu concordo 100% com o que vocês falaram. A Ana explicou pontinho por pontinho. É assim, né? Mas assim, vamos lá. Eu coloquei um 6,5 em português, né? Não é 6,5. A antecedência de divulgação de inscrição, eu acho que mesmo antes da comissão fazer a divulgação do torneio, todo mundo queria ir, então foi sensacional, todo mundo estava empolgado, mesmo não saindo ainda o regulamento, não saindo a data de jogos, não sei, enfim, já todo mundo queria ir. Foi muito bom a divulgação deles mesmo. O regulamento e regras específicas, tem vários pontos a melhorar no regulamento, mas assim, eles soltaram direitinho tudo. Tabela de jogos, acho que foi o mais planejado, mais organizado que eu já vi, porque mesmo tendo 2 dias só para tantos times, foi muito bom, porque a duração dos jogos era muito comprida. Então foi uma organização muito legal, mesmo assim sendo cumpridos e tantos jogos, por falar assim, não ficou apertado, cada time teve seu tempo para respirar, se tivesse um jogo contínuo, e nada, os discos de jogo e os mesários que, bom, poderia ter sido melhor. É isso aí. Aí fica a minha pergunta, seu Maelo. Você calculou aí todas as médias? Você já tem os valores finais de quantos saiu o saldo positivo do Pindorama este ano? Um detalhe aqui que eu percebi que ninguém jogou nenhuma nota para baixo, né? Nem eu, nem a Natasha, nem a Anne, a gente jogou nenhuma. Acho que eu que dei a mais baixa de 5. Ou seja, para um primeiro torneio, para um torneio que está vindo aí do berço da OUB, que está apoiando que times, através de uma proposta de ser a cidade-sede, de ter que as pessoas avaliarem, a gente já sabia, né, quais os critérios que a gente queria, a gente teve que avaliar cada proposta de cada cidade. O pessoal conseguiu muito bem aí desenvolver e organizar esse primeiro
evento, né? Eu acho que... caramba, hein? Se eu fizer uma matemática simples aqui, acho que esse torneio tá um pouquinho acima dos 7 e alguma coisa. Não sei, Maelo, você fez esse cálculo? Não fiz esse cálculo. A minha matemática é um pouquinho devagar. Depois a gente pode fazer essa matemática, colocar o cálculo e o valor final do torneio. Mas, agora, após... Vou até preparar minha voz aqui. Depois disso, vamos para a parte polêmica. Times com alto espírito, baixo espírito, bons jogos, maus jogos, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Ernie e eu vamos ficar só aqui de fora, observando o bicho pegar, as confusões acontecendo, e a gente só dando risada, tomando nosso banho no chuveiro gelado. Cardelino, algumas considerações sobre o nível total de jogo? Cara, nível de competitividade, eu achei que foi, se fosse para falar de 1 a 10 também, eu daria um 8. Não é o apogeu, aquela guerra, o maior nível. Acho que até caiu um pouco por causa do vento, deu muito trabalho para quem é novato, intermediário. O UP, eu gostaria que tivesse ficado em terceiro lugar, infelizmente num jogo dos mais polêmicos que eu já vivi na minha vida, 45 minutos, um ponto só. Mas eu senti que, assim, para testar os horários, as coisas da WFDF, eu gostei muito. Os horários de jogos se mantiveram, a questão de timeout estava clara, entrou num padrão que eu senti que todo o time estava por dentro. O meu maior comentário que eu tenho para fazer, que é a minha opinião só minha, individual, solamente eu, é o seguinte: essa questão do espírito, acabou o jogo, a WFDF recomenda, pede que seja feito ali na hora. O pessoal tem falado muito que é melhor fazer antes a de um time, fazer depois a conjunta. Assim, eu não acho que a gente tenha tanta experiência para falar o que é o melhor ou o pior. Se o pessoal pede para fazer direto, eu acho que é até legal você inserir essa cultura no seu time, pedir para que o pessoal fale, para o pessoal comentar. Se você vai primeiro para sua roda, eu acho que já vem uma ideia muito construída. O que eu quero dizer com isso? Você já está julgando a pessoa sem saber o outro lado. Vamos supor um caso que aconteceu em jogo, que um jogador tirou a chuteira. O outro time, como fez a roda conjunta ali, tudo mais, depois não perguntou, deixou a desejar, no meu ver, que devia ter comentado qual a razão da pessoa tirar a chuteira. Eles julgaram na roda dele após, aquele cara tirou a chuteira, ou seja, eles não passaram a roupa, não lavaram a roupa suja ali na roda de espírito conjunta e deram nota baixa porque acharam que o pessoal estava desinteressado, não queria mais jogar. Quando que podia ter sido lesão, podia ter sido dor, podia ter sido outros motivos. E um dos casos que era que a pessoa queria treinar, incentivar as pessoas do outro time, passar as táticas, que o pessoal se desenvolvesse. Não era desinteresse. Então acho que é muito importante perguntar tudo que foi visto, tudo que foi observado, logo depois do jogo, para já evitar que não vai ter essa roda, para você escutar o outro lado e poder fazer melhor a sua avaliação dos 5 critérios do espírito de jogo. Acho que é melhor você conhecer o outro lado e depois julgar. Evitar ficar muito nessa parte sentimental, já dar a nota antes, para depois, quando juntar, escutar o outro lado, falar, poxa, não foi nada do que a gente pensou, foi bem diferente. Quem vai lá apagar no papel aquela nota que já escreveu? Essa é a minha visão que eu tive, né? O UP ficou, acho que com 9,30, e eu ouvi dizer o tempo todo assim nos jogos, muito contato, muito contato. E eu sentia que eu não fiz contato, eu sofri. E muitos dos meus jogadores sofreram contato. O contato aconteceu neles, geralmente vindo por trás ou num salto. E aí a gente ficou com aquela dúvida, beleza, tá próximo do 10, o espírito tá bom. Mas e aí, o contato estava vindo por parte nossa? A gente vai ter a nossa reunião, né, para avaliar se a gente está fazendo contato no marque, como defensor. Porque de resto a gente tenta sempre se manter muito pelo papel. Sempre que a gente quer dar uma nota baixa, 1 ou 3, a gente lê os exemplos para ter certeza que a gente não está extrapolando e ficar atento ao papel. Evitar pensamento, psicologia, o que foi, o que não foi. E se atentar muito ao que aconteceu ali, tentar adequar a nota. Não sei como é que os outros times pensam ou como faz, mas eu sou da opinião que se ficar muito por sentimento e trabalhar só na cabeça das pessoas, o negócio fica muito discrepante. Se tem os exemplos, é sempre bom ler o exemplo na hora de votar para o seu time saber se foi aquilo ou não.
Meu último comentário para dar a voz para Natasha é o próprio caso do Rival. Eu dei uma olhada rápida, tá? Mas aconteceu que teve por um contato numa jogada, infelizmente, acho que de uma leitura ruim, houve um contato forte e na queda o menino quebrou o braço. Esse acho que seria um caso que, se você entrar e for mais ao pé da letra, lá está escrito no exemplo, teve uma situação que o jogamento foi ruim ou o contato não foi evitado, foi imprudente. Ou seja, é esperado 1. E eu acho que, passando rápido, eu vi que o contato ainda assim permaneceu 2. Eu não sei como que o Strix discutiu isso. Falar, todo o resto do jogo foi bom, não teve contato. Né? Não sei o que aconteceu ao certo. Só que eu vejo, se teve o exemplo, é para ser aplicado e a nota deve ser caída. Mesmo que o cara pediu muita desculpa, foi uma situação chata, mas fez um time-out de espírito para conversarem. Mas eu acho que tem que ser sempre comparado com o que está escrito no papel para nos dar a base, dar o fundamento. De resto, os jogos, na questão de tática e estratégia, foi muito bom. Tem muita discussão, quero escutar o que a Natasha... Talvez a Anne também, que observou muito, o que eles têm para falar sobre isso, né? O que acharam. E assim eu encerro a minha fala. Ok, só um pequeno comentário. A avaliação de espírito, ela é bem subjetiva, obviamente. A gente não tem juiz, não tem árbitro para determinar essas coisas. Até por isso que existe essa folha de exemplo, para ajudar a tentar ser um pouco mais objetivo. Sim, tá lá na folha de espírito, na folha de exemplos, que a pontuação 1 deve ser dada quando acontece X fato. Aí vai um pouco do bom senso de como as pessoas lidam com esses fatos. Em relação à roda de espírito, nada impede que a pessoa faça antes ou faça depois. E o mesmo vale para a nota. Você pode escrever uma nota no papel, depois de uma conversa, mudar a sua nota. Acho que o bom senso acaba sendo bastante necessário nesse ponto. Eu pretendo fazer algumas sugestões que fogem um pouco do meu alcance, mas eu acho que a avaliação de espírito pode mudar em alguns pontos. Tá, mas no geral, pelo menos para você, Cardenino, no nível de jogo foi bom, mesmo com o Strix ganhando todo mundo de 15, né? Mas vamos lá, vamos ouvir Natasha, por favor, quais são as suas opiniões sobre o jogo. O Up é realmente assim tão sujo? Polêmica. Bom, da minha opinião pessoal e de muito que eu escutei do meu time, de modo geral, do Rival, o Rival teve uma boa experiência no torneio com todos os times que ele jogou. A gente ficou um pouco chateado de não poder conseguir conhecer os outros times, né, jogar contra o Ventopanas, o Guaragolds, mas a tabela não permitiu, mas a chave que a gente caiu foi uma chave que a gente conseguiu se desafiar bastante. A gente conseguiu colocar em prática objetivos que a gente tinha levado para o torneio. A gente julgou que os jogos foram bons, foram desafiadores, foram bem jogados. O clima e o espírito dos nossos jogos foram muito legais. Então, as equipes que nós enfrentamos proporcionaram para a gente uma boa experiência dentro de campo, e o que deixou a gente muito feliz. Tiveram acontecimentos de jogo, né, lances, mas eles foram bem discutidos, foram bem argumentados. Então, no aspecto geral, o Rival saiu bem satisfeito com as oportunidades que tiveram de jogo e com os times que enfrentaram. De fato, né, afinal, o último jogo com o Strix foi algo que nos deixou bastante chateado. Nós não, de modo algum, gostaríamos que tivesse acontecido o que aconteceu. Muito pelo contrário, o Rival é um time que se educa muito em relação ao respeito ao adversário, ao cuidado com a integridade física do seu adversário, com a sua própria. Ter acontecido o que aconteceu foi algo que nos chateou bastante, algo que realmente não era algo que a gente esperasse que acontecesse, mas infelizmente aconteceu. E a gente é um time muito engajado com a questão de espírito de jogo, então enquanto a gente pode elevar o regulamento e cumprir ele da melhor forma possível, a gente procura fazer. Comentando um pouco o que o Cardelino falou em relação que ele entende que talvez o ideal fosse a gente fazer a roda de espírito com um time direto, o River tem uma interpretação um pouco diferente. A gente entende que é melhor fazer entre a equipe para depois compartilhar com o outro time quais foram as impressões, quais foram as conclusões, quais foram as notas, e dar oportunidade para o outro time se justificar dentro das observações que nós fazemos. Isso porque quando o time se reúne, às vezes
as perspectivas são um pouco diferentes. E dentro da roda do Rival, a gente consegue escutar cada um, ver a opinião de cada um e avaliar e, de repente, até mudar a opinião sobre algum ponto que foi mal interpretado ou não foi visto e, de fato, ter uma conclusão sobre algo pontual, como, por exemplo, o exemplo que o Cardelino viu. De repente, algum jogador interpretou que aquilo foi uma situação desagradável, mas o outro conseguiu ver e falar, não, a situação do rapaz, da pessoa que tirou a chuteira foi porque ele teve uma torção, por exemplo. E a gente julga que a gente está no caminho certo porque a gente já teve boas experiências agindo dessa maneira. E eu acho que mesmo que você vá com uma opinião formada, com a nota já apontada e compartilha com outro time, e o outro time pode justificar para você dá a oportunidade para o outro time justificar para você aquele ponto que você avaliou ele mal ou que você ficou em dúvida, e o time consegue dizer para você o que aconteceu, eu acho que é passível a você trocar a nota. De repente, eu avaliei que determinado comentário foi dado e não foi agradável, mas ouvindo a pessoa que fez o comentário ou a situação que de repente eu peguei mal contextualizada, eu posso rever a minha nota e mudá-la. E isso já aconteceu, tanto a favor do Rival, ele foi mal avaliado, a gente justificou o nosso posicionamento e o time que deu a nota para a gente reviu e mudou a nota, assim como nós também já fizemos isso. Bom, então a gente tem uma outra face que a gente não sabia, e acho que vale a pena a gente rever e ser justo dentro do que a gente está reavaliando novamente. Então, a nossa política, a nossa cultura atualmente é fazer o espírito internamente e depois compartilhar com as equipes. E a gente também gosta que as equipes façam isso para elas compartilharem com a gente também a avaliação delas com mais assertividade, com mais justificativas e argumentos. Mas eu concordo com o Cardelino, acho que a gente tem muito que aprender, talvez valha a experiência de tentar novos modelos para avaliar qual seria o mais adequado para a nossa comunidade, né? Bom, de modo geral, nós ficamos muito felizes com o torneio. Eu acho que para o primeiro torneio foi muito bacana saber que houve um outro grupo de pessoas chamando a responsabilidade, promovendo um torneio, pensando no desenvolvimento do esporte em outras regiões do Brasil, poder ter a possibilidade de conhecer outros lugares para poder jogar, não só São Paulo. A gente acha justo também, a gente também daqui de São Paulo se deslocar para outros locais para ajudar aquela região a se desenvolver, aqueles jogadores a desenvolver. E o Pindorama eu acho que ele teve muito êxito. Acho que para a primeira edição, eu acho que avaliando de modo geral, acho que foi muito positivo. O Rival ficou muito feliz pela oportunidade de participar. E a gente voltou muito feliz e cheio de saudades e já na expectativa do próximo ano. Então, a minha avaliação, de modo geral, para o torneio é muito positiva. E gostaria de parabenizar as pessoas envolvidas, que isso tome corpo, que ele cresça e que a gente consiga desenvolver o esporte ainda mais. Certo, belas palavras. E de tudo isso, na verdade, além de tudo que você falou, o que ficou para mim foi: Cardelino, você está errado. Mais uma vez. Tá? E agora eu quero passar a palavra para a senhorita Anne, que não jogou, mas é uma jogadora experiente, já participou de torneios em outros lugares, pode ter tido uma perspectiva interessante sobre o torneio. Na verdade, eu só queria colocar uma experiência pontual, que foi com o Rivo mesmo. Eles falaram coisas que, de repente, se a gente tivesse jogado com outro time, o outro time poderia ter abaixado a nota. Mas eu concordo com você, Vitor, de que, de repente, essa roda de espírito não precisa ser antes ou depois, ou seja, tanto faz, na verdade. Se você tem um consenso e uma visão do que seria justo, você não precisa de ter uma roda de espírito antes para você pensar, tipo, tem que ver também o ponto de vista de como ele está vendo as coisas ou como aconteceu o lance no momento. Sim, por exemplo, lá retomo que estava falando do Rivo, falaram várias coisas de isso aqui poderia ter sido menos pontos por causa de que teve contato, de que aconteceu outra coisa, mas a gente sabe que isso não influencia porque, não sei, foi um caso em particular,
ou não sei, ou foi uma coisa minúscula, a gente entendeu, resolveu no momento, e por isso a gente não deve abaixar a pontuação. Pelo contrário, a gente manteve o que seria o razoável, e a gente só fala para vocês isso porque é uma observação para vocês melhorarem, e do mesmo jeito o Calitrix falou para o Revo. Então, eu acho que é mais bacana você deixar o que seria certo, a pontuação certa, e falar para o outro time melhorar seus pontos mais fracos, sem você abaixar a pontuação e deixar o amiguinho bem embaixo. Sim, pode ser que sempre existe aquele atrito feio de ele bateu a mim, eu bateu também ele. Não, mas também não tem que chegar nesse ponto. Eu acho que fica bem legal você ser justo no que seria a qualificação certa para o outro time na nota de espírito, né? Praticamente só isso, a gente ficou super feliz. Na verdade, eu acho que todos os times tiveram um espírito muito legal, sim, independentemente de jogadas pontuais, que na verdade não devem ser contempladas em alguns casos, mas a gente ficou tão feliz do torneio. E, na verdade, a gente ficou empolgadíssimo para o próximo, porque nunca se teve tantos estados juntos querendo participar. A gente ficou tão assim surpreso de Manaus ter vindo, uma coisa que nunca tinha acontecido. E a gente falou que esses torneios assim vale a pena muito investir tanto no nosso espírito, quanto os jogadores, quanto dar o melhor de nós para estar aí e para fazer o esporte crescer. Maravilha, acho que essa avaliação geral de vocês que participaram do torneio vai ser bastante importante para qualquer organizador de torneio, que seja local ou que seja maior também, para conseguir melhorar, conseguir apresentar outros pontos e fazer os ajustes necessários para que a gente consiga fazer torneios cada vez melhores. Isso foi muito bacana, me deu ainda mais vontade de ter ido, mas tudo bem. Vou estar pronto, vou estar preparado para ir para os próximos. Vou levar a minha própria agulha. Ou, não pode esquecer. Aparentemente eu tenho que levar mais par de meia, é isso, Cardelino? Que eu pego emprestado mesmo. Entendido. Acho que temos um programa. Cardelino, acho que você talvez vá falar agora sobre o nosso final da primeira temporada, mas começo de uma segunda temporada. Cara, dizia o grande sábio Hans Frustbest, como é que era? O Dr. Frankenstein dizia que tudo se acaba, tudo se volta e não sei o que. Me perdi, não lembro. Mas é o seguinte. Vocês perderam, não diga. Quero agradecer primeiramente aqui a presença das nossas duas convidadas. A gente pensou nelas quase de cara, né? A gente só fez 130 contatos antes de chegar nelas, mas foi ótimo. Ai, que mentira. Gostei, ainda bem que elas aceitaram. Mas é o seguinte, né? Essa vontade de querer jogar mais, participar de torneios que tem o foco em fazer acontecer, fazer o teste passar limpo, mostrar que tá querendo treinar antes de já sair falando o que tá certo, o que tá errado. Eu acho que esse é uma fonte de aprendizado para todo mundo, né? A gente já fica ansioso pelo que virá em torneio e fica ansioso pelo podcast sobre o Ultimate brasileiro. O que eu sei? Eu descobri, Vitor Maiello, escute, descobri que tem pessoas tatuando os nossos rostos neles, cara. Você acredita? Meu Deus, não façam isso. Temos fãs que escrevem no caderninho, abraço Robbie, que escreve no caderninho todo dia antes de dormir o nosso nome e desenha coraçõezinhos no i. É Vitor, aí coraçãozinho no i, Maiello. Tá, sabia disso? Não sabia. Rapaz, não. Não sei se eu gostei de saber disso. O podcast vem se tornando aí uma febre entre os jovens e os idosos. Abraço, mãe. Então é o seguinte, este é o último episódio dessa edição especial sobre a Taça Pindorama. Acho que o maior podcast até hoje, obviamente. O próximo é o que a gente vai encerrar a nossa primeira temporada, que é um assunto muito bom. A gente vai querer falar sobre mulheres. Mulheres em campo, mulheres fora de campo, representatividade, equidade. Então a gente também deve estar tentando trazer alguns convidados. No caso, convidadas. Ou convidadas. Não vejo gêneros, pode ser qualquer coisa. O que acontece
que vai ser este episódio que vai encerrar nossa primeira temporada, que a gente também está aprendendo, assim como o Pindorama, um torneio para bombar o que vai vir em junho, em 4 dias de junho, que vai proporcionar que tudo que a gente falou aqui seja melhorado. Mais tempo para jogos, mais tempo para conversa, ter dinâmicas, aprendizados, possivelmente cursos, também é uma coisa que a OB está querendo nesses 4 dias de torneio. Sim. Mas, sobre o podcast, é isso. A gente vai tentar trabalhar uma logo, trabalhar a música, ajustar nossas coisas. Tem sido uma ótima experiência. Espero que os meninos tenham gostado de participar. Eu me diverti. Dando certo ou errado, estamos aqui. Errado. Lembrando sempre que a gente tenta trabalhar dentro do ideal. Isso aqui vai ficar para gerações. Você aí do ano futuro pode me perguntar ainda. O nosso e-mail é podcastbr@gmail.com. Manda lá seu comentário, seu incentivo. A gente agradece vocês. E a gente deixa aqui nosso abraço. A Anne vai se despedir em 10 palavras e a Natasha em 11. Nossa, em 10 palavras? Perdeu 3 já. Falou muito já. Risada também conta. Galera, muito obrigada pelo convite. Ah, não, para. Obrigado, mano. Não, de verdade, muito obrigada pelo convite. Adorei escutar as suas opiniões, na verdade. E certamente, independentemente dos pontos a melhorar, porque não são negativos, o torneio foi incrível. Na verdade, foi. E muitas pessoas saíram muito felizes de lá, esperando o próximo. Né? Então, parabéns mesmo por essa organização. E obrigado a vocês por terem me convidado mesmo, tá? Tá certo. Agradecemos, na verdade, Ventão Panas, porque não fomos nós que organizamos o torneio. Mas vale o agradecimento de fato. Natasha, suas 11 palavras, por favor. Queria agradecer vocês também pelo convite, foi um prazer. Valeu, acabou! Maravilha! E parabenizá-los também pela iniciativa de trazer o podcast com o tema de Ultimate Frisbee, que é legal ver novas iniciativas como essa surgindo, porque é um recurso a mais para a gente divulgar o esporte, para a gente conseguir fazer crescê-lo e ganhar a proporção que nós que conhecemos e amamos gostaríamos que todas as pessoas tivessem acesso. Então é importante pessoas como vocês que estão engajados e dedicados nessa luta aí. Então, obrigada por me agregarem a esse objetivo. Certo, muito obrigado. Encerramos talvez aqui um dos nossos ciclos da jornada do herói. Entendedores entenderão. Herói da resistência. Chegamos ao minuto 59:17. Será que a gente chega até os 59:59? Com a palavra do nosso patrocinador, Power Stats. Freddy fez um aplicativo irado sobre estatísticas, está à venda, somente R$ 9,99 nas lojas americanas. Patrocinador oficial, Taça Pindorama, evento organizado pelo Ventão Panas com apoio da organização Ultimate Brasil. Próximo torneio, junho de 2020, do 20 ao 23, se não me engano. A gente vai tentar bombar e lançar e melhorar o torneio em níveis nacionais. Patrocinador oficial, torneio Unity, abril, datas, não sei, Maíra, 19, 20, 21, Páscoa. Tenho 5 segundos agora para fazer a melhor mímica de um porteiro abrindo uma porta. Alô, dona Lúcia? É isso, fiz. Acabou. Tchau. Tchau.